Sejam bem-vindos a esta celebração. Maria, pequena e humilde, parte da grandeza de Deus e, apesar dos seus problemas que não eram poucos, permanece na alegria porque em tudo confia no Senhor. Nossa Senhora, no Magnificat, volta a definir-se a si própria como a serva do Senhor, proclamando de novo a sua total vontade de servir a Deus. Maria, como nós, serve a Deus servindo os irmãos, neste caso servindo a Isabel e a toda a sua família. Lembra-nos que Deus sempre pode fazer maravilhas se permanecermos abertos a Ele e aos irmãos. Trazemos hoje ao nosso coração João Alves Correia, esposa, irmão e cunhadas. Ação de graças a São Bento. Ação de graças a Santa Luzia e Nossa Senhora da Ajuda. De pé, cantamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs aqui presentes ou que nos seguis através das redes de comunicação social, sejam bem-vindos a este encontro, um encontro que, como vos dizia ontem, deverá significar colocarmos-nos na escola de Maria, Nossa Senhora da Ajuda. E na escola de Nossa Senhora procurar ouvir aquilo que ela tem para dizer a cada um de nós. Naturalmente também temos alguma coisa para lhe dizer e para lhe pedir, mas sobretudo esta atitude de escuta, para que assim, da parte de Nossa Senhora, encontremos também correspondência. Então, mais uma vez, encontremos na escola de Maria, para com ela louvarmos a Deus e fazermos uma revisão daquilo que é a nossa vida cristã. Reconheçamos então que somos pecadores e peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que valais pelo vosso povo com infinita misericórdia e o governais com inefável amor, por intercessão do Papa São Gregório Magno,
Concedei o espírito de sabedoria àqueles que escolhesses como mestres e guias da Igreja, para que o progresso dos fiéis seja a alegria eterna dos seus pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito Santo conhece todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Na verdade, quem sabe o que há no homem, senão o espírito humano que nele se encontra? Assim também ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falarmos desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito de Deus nos ensina, exprimindo em termos espirituais as realidades espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura para ele. Não pode entendê-las, porque só podem ser julgadas com critério espiritual. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, enquanto ele próprio não é julgado por ninguém. Na verdade, quem conheceu o pensamento do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Deixarão os homens de celebrar os teus louvores e recordarão eternamente o poder de Deus.
da vida, perante a humilhação da nossa raça, mas evitas da nossa ruína, caminhando com retidão na presença do nosso Deus. Tu és a honra do nosso povo, tu és a honra do nosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava-se então na sinagoga um homem que tinha um espírito de demónio impuro, que bradou com voz forte: "Ah, que tens tu que ver conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Disse-lhe Jesus em tom severo: "Cala-te e sai desse homem." O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum. Todos se encheram de assombro e diziam entre si: "Que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem." E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, ontem sugeria e hoje volto a repetir que esta semana fosse uma oportunidade para nos colocarmos no regaço da Nossa Senhora, a quem pedimos ajuda. Pedimos ajuda para os nossos problemas de ordem material, familiar, pessoal, de trabalho, de saúde, qualquer contratempo que possa estar neste momento a dificultar a alegria de viver, mas colocamos-nos também diante da Nossa Senhora para lhe pedir ajuda, para que sejamos cristãos, cristãos de verdade nos tempos que correm, estes tempos que são difíceis e que não é tão fácil ser cristão como antigamente. E ontem sugeri aquilo que São Cirilo de Alexandria dizia para os cristãos logo nos primórdios do cristianismo:
o que significava ser batizado. Lembrei-vos, ser batizado, segundo São Cirilo de Alexandria, era a sepultura e a mãe. Sepultar, por causa do batismo, tudo aquilo que é contradição com o Evangelho. E como mãe, nascer para uma vida nova, uma vida mais em fidelidade com o Evangelho. E hoje nós somos levados precisamente a refletir e a pensar numa grande certeza daquilo que nos dizia São Paulo. Há duas categorias de pessoas. São Paulo, na primeira leitura dirigida aos cristãos de Coríntio, falava do homem natural e falava do homem espiritual. O homem natural, que é aquele que vive segundo as suas paixões, pura e simplesmente segundo aquilo que mais lhe convém, sem olhar a princípios, sem olhar a normas, sem olhar a orientações e particularmente sem ter a presença do amor de Deus. E o homem espiritual, aquele que se deixa guiar pelo Espírito na sua vida do dia a dia, nas suas palavras, nas suas atitudes e nos seus comportamentos. E São Paulo acabava por dizer que o homem espiritual é aquele que tem o pensamento de Cristo. Com certeza que ouvistes isto. Homem natural e homem espiritual. E o homem espiritual é aquele que tem o pensamento de Cristo. Pois bem, como Nossa Senhora e com a ajuda de Nossa Senhora, nós somos convidados a ser homens e mulheres espirituais e, consequentemente, a ter o pensamento de Cristo. Porque, irmãos e irmãs, tudo começa pelo pensamento. Do pensamento deve passar para o coração, para depois passar para a ação. A cabeça que pensa, segundo uma orientação, o coração que ama aquilo que pensa e as mãos que fazem no dia a dia com os nossos comportamentos e com nossas atitudes. Então, aquilo que importa para nós cristãos, em primeiro lugar, é ter o pensamento de Jesus, o pensamento de Jesus Cristo. Então, o Evangelho também que acabamos de ouvir, tirado de São Lucas, confirma isso mesmo. Não sei se vos apercebeste um pormenor interessante. Dizia-nos São Lucas que Jesus foi à cidade de Cafarnaum e, na cidade de Cafarnaum, ensinava na sinagoga, porque ia à sinagoga e aí procurava ensinar. E para além desta atitude de Jesus, que habitualmente frequentava a sinagoga, quer dizer hoje a igreja, dizia-nos São Lucas que todos se maravilhavam com a sua doutrina. Jesus ensinava e aqueles que o ouviam maravilhavam-se com a sua doutrina. Por isso, caríssimos irmãos, nós temos que nos maravilhar também com a doutrina do Senhor Jesus. Para podermos pensar, ter o pensamento de Jesus em primeiro lugar, nós temos que nos encantar pela doutrina de Jesus. Sabemos que hoje há muitas doutrinas que nós ouvimos nos meios de comunicação social, hoje, sobretudo nas redes sociais, às vezes doutrinas que os outros vão comunicando. Mas nós devíamos ser capazes de nos maravilhar com a doutrina de Jesus. Porque só se nos maravilharmos com a doutrina do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos reconhecer que nela é que está a verdade, que nele é que está o caminho e que nele é que está a vida. Maravilhar-se, admirar a doutrina de Jesus, encantar-se com essa mesma doutrina, sabendo que podem existir muitas outras, mas como esta não há nenhuma igual. Portanto, o dia de hoje, a palavra que eu gostava de vos deixar ficar aqui, aquilo que devemos pedir a Nossa Senhora como a ajuda é que sejamos homens e mulheres que procuram cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Mas conhecer a palavra de Deus não como uma teoria, como uma doutrina, como quem pega num livro e o estuda de cor. No passado havia pessoas que decoravam a Sagrada Escritura e sobretudo o Evangelho e o repetiam com a língua, mas não estavam encantados, não estavam verdadeiramente apaixonados por essa palavra. E hoje, irmãos e irmãs, nós devemos maravilhar-nos com a doutrina de Jesus. Porque foi isso que aconteceu com a Nossa Senhora. Olhando para a vida de Nossa Senhora, hoje recordo um pormenor da sua vida. Aquele momento em que Nossa Senhora, depois de ter perdido o seu filho no templo de Jerusalém, depois de terem dialogado, José e Maria, de o terem encontrado, diz-nos o Evangelho que Maria guardava no seu coração todas aquelas palavras. Maravilhar-se das palavras de Deus, maravilhar-se de obter o pensamento de Jesus Cristo e, para isso, guardar no nosso coração a palavra de Deus.
precisamos, efetivamente, de guardar no coração. Repito mais uma vez, precisamos de conhecer com a inteligência, precisamos depois de procurar fazer no dia a dia, mas para isso precisamos do coração para guardar aí a palavra de Deus. Se a palavra de Deus chegar ao nosso coração, podem aparecer outras pessoas a dizer-nos o contrário. Podemos não ter vontade de a pôr em prática, mas porque ela está no coração, com certeza que passa para as obras e passa para as atitudes. A palavra de Deus a guardar no coração, porque nós somos homens e mulheres que se deixam maravilhar por essa palavra de Deus. E, caríssimos amigos, hoje a liturgia celebra-nos a festa de um grande Papa, São Gregório Magno, que viveu nos finais dos anos 500, né? Logo no princípio. Né? Nessa altura em que os tempos naquela época eram mais ou menos semelhantes aos nossos. Então este homem sentiu precisamente também esta maravilha por aquilo que Deus lhe tinha comunicado. Ele sentiu o sabor daquilo que era a palavra do Senhor. E então o que é que ele fez? Qual foi a sua primeira atitude? Era de uma família rica, tinha uma grande casa e a primeira atitude que fez foi encontrar-se com outros homens na sua própria casa. E da sua própria casa ele fez como que um convento, um mosteiro, onde esses homens, seus amigos, seus conhecidos, procuravam ler a Sagrada Escritura, refletir a Sagrada Escritura e depois viver a Sagrada Escritura entre eles. A sua casa foi como um convento, foi como um mosteiro. A sua casa foi como uma igreja autêntica e verdadeira. Nós hoje precisamos também, irmãos e irmãs, de fazer com que a palavra de Deus chegue ao nosso coração através da nossa casa, através da nossa família. E é na nossa casa, na nossa família, que nós devemos ser capazes, quem sabe, de encontrar um pouco de tempo para ler, de conversar sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz e de nos irmos estimulando uns aos outros para gostar, para saborear da palavra do Senhor. São Gregório Magno começou por aí. Fez com que a sua casa, igual a tantas outras, porventura um pouco maior, porque era de uma família rica, aí se juntou com outras pessoas para conhecer, para amar, para saborear a palavra de Deus. E graças a Deus que isto hoje está a acontecer. E está a acontecer precisamente dentro das famílias, muitas famílias cristãs, mas depois, para além das famílias só entre si, esta família de proximidade, outras famílias, casais que se juntam, não apenas na igreja, não apenas nas dependências da igreja, nas salas ou nos salões, mas cristãos que se juntam na sua própria casa, que porventura fazem uma pequena refeição, ou pelo menos tomam um café, e depois pegam na palavra de Deus e vão meditando e vão partilhando ali na casa, fazendo com que a casa seja uma igreja doméstica, como os primeiros cristãos assim fizeram. A igreja nos primeiros tempos nasceu também a partir das casas. Amanhã, se Deus quiser, abordarei este mesmo aspecto. E como nós precisamos hoje também de fazer com que as nossas casas sejam um templo, com que as nossas casas sejam, de facto, essa igreja doméstica, onde a palavra de Deus se escuta, onde a palavra de Deus se medita e onde juntos procuramos ver como pôr em prática essa palavra de Deus no meio dos problemas e das dificuldades. Mas depois, São Gregório Magno ensinou muitas coisas, porque depois desta experiência com alguns amigos na sua própria casa, ele foi escolhido para ser Papa. Então foi como Papa, o grande Papa, doutor da Igreja, pastor e doutor da Igreja. E foi um grande Papa, que falou de muita coisa, temos muitas obras escritas por ele, mas das suas obras, aquilo que ele ensinou com muita frequência foi aquilo que ele chamou a coerência batismal. Coerência batismal. O batismo e ser coerentes com o batismo. Ser coerentes com o batismo na medida em que não somos cristãos de duas caras. Um cristão de dentro da igreja e um cristão de fora. Um cristão das nossas orações, das nossas devoções à Senhora da Ajuda, ou à Senhora da Saúde, ou qualquer outra Senhora, mas depois um outro cristianismo que já não está presente nos nossos negócios, nas nossas relações com os outros, na nossa vida familiar, porventura a nossa vida mais íntima, a vida do próprio casal, esta coerência, a coerência do batismo,
Aquilo que acreditamos, aquilo em que pensamos, é isso que nós vivemos. E São Gregório Magno, naquela altura, pediu aos cristãos, depois de se tornar Papa, procurassem orientar a sua vida por esta palavrinha, coerência batismal, ser coerentes. Pensemos um bocadinho o que é que esta palavra pode também querer nos dizer. Ser coerente, não ser falso, não ter duas caras, não pensar uma coisa e ser outra, não dizer uma coisa e depois viver o contrário. A coerência batismal, o batismo que não se troca, a veste do batismo, aquela veste branca que nos foi entregue, que nós não a trocamos por nada, nem a sujamos no meio de tantas outras tentações e de tantas outras seduções. Mas depois, São Gregório Magno, na sua coerência batismal, ele procurou pedir também aos cristãos daquela altura que eles fossem humildes, a atitude da humildade. Porquê é que eu vos falo disto? É porque hoje nós precisamos da humildade. Nossa Senhora, a Senhora da Ajuda, foi a mulher humilde, foi a mulher simples. Se nós olharmos para a história da Nossa Senhora, a grande mulher, a mulher por excelência, no Evangelho quase que não conta, quase que não existe. Foi a mulher simples, a mulher humilde, a mulher quase que desaparecida. O que é que São Gregório Magno dizia da sua própria vida? Ele intitulou-se a si mesmo como Papa que era, servo dos servos de Deus. Hoje, os Papas, quando assinam um documento, quando publicam uma carta apostólica, ou uma encíclica, ou outro documento qualquer, terminam sempre o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, servo dos servos de Deus. Coerência batismal, mas esta coerência batismal na atitude de serviço, na atitude de darmos a vida aos outros, nos entregarmos aos outros em doação, servo de todos, a começar pela família, o marido diante da mulher e a mulher diante do marido, o pai e os filhos, uns para com os outros, com os nossos próprios amigos, ter esta alegria de servir assim no encanto, como Maria, Nossa Senhora, foi ao encontro da sua prima Santa Isabel. Como era bom também que nós, irmãos e irmãs, nesta vivência do nosso batismo, neste procurar efetivamente a coerência batismal, procurássemos ser servos uns dos outros, Não é fácil, mas é o caminho que o Senhor Deus nos faz e nos pede, porque se nós formos servos, conseguiremos sentir a alegria de viver. E depois, tudo isto, São Gregório Magno, que fez a experiência na sua própria casa, que depois, como Papa, foi pedindo aos cristãos daquela altura a coerência batismal, e que quis que os cristãos fossem servos uns dos outros, tudo isto a partir da Eucaristia. Mas uma Eucaristia vivida, uma Eucaristia solene. Tivesse tempo, contávamos aqui muitas coisas, mas não sei, quem está lá em cima da música, com certeza que sabe, que um dos tipos de música que nós temos é a música gregoriana. Às vezes, com certeza, já estão a abanar a cabeça lá em cima, a música gregoriana. O que é música gregoriana? Que hoje só se canta em latim, digamos assim. É uma música muito simples. Porquê? Naquela altura, São Gregório Magno queria com que as suas celebrações fossem festivas, através do cântico também. Às vezes as nossas celebrações também são muito mortas, não é? Porque não têm este encanto, não têm este esplendor, não têm esta maravilha. Para São Gregório Magno, tudo partia da Eucaristia, a Eucaristia participada, festiva e por aí fora. Irmãos e irmãs, vamos continuar hoje, nesta nossa Eucaristia, a pedir a Nossa Senhora a ajuda para que sejamos cristãos. E vamos então fazer com que não sejamos homens naturais, mas que sejamos homens e mulheres espirituais. E para isso vamos procurar ter o pensamento de Jesus. Não é palavra minha, é palavra de São Paulo. E ter o pensamento de Jesus, vamos também, segundo o evangelista de São Lucas, maravilhar-nos com a palavra de Deus, encantar-se com a palavra de Deus. E, seguindo o exemplo de São Gregório Magno, a partir da família, aí maravilhar-se com a palavra do Senhor, aí aprender a ser servos uns dos outros e não autoritários. Às vezes na família há pais que são orgulhosos, que são soberbos, e eles servos uns dos outros, na família, na paróquia, numa empresa, em qualquer lugar. E depois a força que nós encontramos na Eucaristia. Vamos pensar nisso e pedir esta graça especial à Senhora, que ela nos ajude a viver o cristianismo assim, desta maneira, com coerência, com humildade
e com atenção muito grande à palavra de Deus. Irmãos e irmãs, Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do que podemos ser quando nos abrimos à palavra do Senhor. Por sua intercessão, invoquemos a Deus, nosso Pai, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelo povo santo, para que, à semelhança da Virgem, sempre fiel, dê testemunho da sua fé no meio do mundo, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anunciem a boa nova aos que são pobres. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais e mães de toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Mãe, aprendam a pôr confiança só em Deus. Oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos cristãos que duvidam e vacilam, para que se entreguem a Deus como a Virgem, que acreditou nas promessas do Senhor, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, invocando Santa Maria, recebamos o dom de preservar até ao fim, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Senhor, que fizeste a Virgem Santa Maria, a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, concedei-nos também a nós a graça de colaborarmos generosamente na obra da redenção da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua Santa Igreja. Permiti, Senhor, que ao celebrarmos São Gregório Magno, seja proveitosa para nós esta oblação que instituíste para libertar o mundo de seus pecados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre, em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Gregório Magno, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo,
Sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, a Senhora da Ajuda, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com São José, seu esposo, com o seu coração de Pai, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Gregório Magno e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé, na esperança e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José, Bispo Auxiliar Delfim, Bispo Emérito Jorge, aqui presente, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, unidos num só coração e numa só alma, rezemos como oração a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz e em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lides aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, São Gregório iniciou a sua reforma da Igreja a partir da sua família. Juntou-se com outros homens e aí quis experimentar a maravilha do Evangelho. Este nosso momento desta Eucaristia, de olhos fixos em Nossa Senhora da Ajuda, que ela nos conceda a graça de as nossas famílias serem lares cristãos, serem verdadeiras igrejas domésticas, onde se experimenta sempre a paz e a alegria. Saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor.
convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha palavra, mas é uma palavra não serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com Cristo, palavra da vida, e nos instruís com os ensinamentos de Cristo Mestre, fazei que na festividade de São Gregório Magno conheçamos a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, continuamos a invocar a ajuda de Nossa Senhora para que sejamos cristãos e para que vivamos o nosso batismo em coerência e em autenticidade. Para isso, procuremos ter o pensamento de Jesus, apaixonando-nos pela palavra de Deus, maravilhando-nos com a palavra de Deus. E isto a partir da nossa casa, como São Gregório Magno nos deu esse testemunho e esse exemplo. Nesta certeza de que Maria caminha conosco, desejo-vos a todos uma santa noite e tem paz e que o Senhor vos acompanhe.